Muito bem-vindo à nossa aula de número 4. Nossa aula de número 4, como prometido, professor Magno Assis, Criminologia com você. Se você estiver assistindo desde o começo aí, tá tranquilo. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações e vamos, sem mais delongas, para a nossa aula de número 4. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar na questão 17, que eu prometi aqui, questão 17, que tinha uma questão misturada. A gente vai fazer essa questão 17 e depois pular para onde a gente parou. Então vamos lá. Essa é uma questão que fala de conceito doutrinário de direito penal, criminologia e política criminal. É um conceito que é muito comum, cobrado nas provas de hoje em dia. E essa questão, se eu não me engano, é de 2021, é uma questão bem recente. E é uma questão assim que envolve um pouco de conhecimento, mas com um pouco de raciocínio, com um pouco de conhecimento das causas que a gente já falou nas questões anteriores, dá para resolver até por eliminação. Então vamos lá, vamos falar de incorreta. Se você tiver algumas palavras-chave na cabeça, você já mata essa questão logo de cara. O primeiro conceito vem de direito penal. Direito penal dentro do conceito doutrinário, com direito penal conjunto de normas jurídicas que prevêem os crimes e lhes combinam sanções, bem como disciplina, incidência e a validade de tais normas, a estrutura geral do crime e a aplicação e execução das sanções combinadas. É claro que existem vários conceitos doutrinários, esse é um conceito doutrinário válido. Por que eu sei que ele é válido? Porque ele não tem nenhuma palavra, nenhuma expressão que invalida aquele conceito. Como eu determino? Porque quando a questão vem trazendo conceito, cada doutrinador tem o seu, mas cada doutrinador tem um conceito de direito penal. Mas nenhum doutrinador vai dizer que o direito penal é um direito empírico, porque ele está totalmente fora daquilo. Então, se aquele conceito não tem nada que invalida, ele é um conceito verdadeiro, porque a doutrina pode variar. Diferente de um tipo de norma, que ela é positivada, ela é copiada e colada daquela forma, o conceito doutrinário é um conceito aberto. Mas, obviamente, que tem coisas dentro daquele conceito que não pode existir. Por exemplo, ninguém pode falar que o direito penal é um direito não taxativo, que é um direito não positivado. Então, dentro do conceito de direito penal, aceito, não existe nenhuma palavra nessa letra A que tira a validade desse conceito. Então, eu considero como um conceito correto. Não acontece isso em algum desses. Algum desses tem algumas palavras que não fazem jus àquele conceito em si que está se perguntando. A letra B, a criminologia é uma disciplina de caráter preponderantemente dogmático. Só essa palavra já acende um alerta. E representa a atividade intelectual que estuda os processos de criação de norma penal, ou seja, a criminologia não estuda a criação de norma penal e de norma social, que estão relacionados com o comportamento desviante, os processos de infração e de desvio dessas normas e reação social. Então tem dois erros principais nesse conceito de criminologia. O primeiro que fala que ele é dogmático. O que é dogma? Normas. A criminologia não busca normas, a criminologia busca estudar. Ela é uma ciência que busca estudar o fenômeno criminológico para que se possa prevenir, para que se possa entender o que leva um criminoso ou uma vítima, o que aconteceu naquele fenômeno em si. Ele é empírico. A gente vai ver aqui algumas definições diretamente de criminologia, justamente para evitar que alguma questão dessa te pegue pelo pé. Essa questão, quando fala preponderantemente dogmático, você já marca como errada. Se ela está correta, a letra C, a criminologia reúne uma informação válida e confiável sobre o problema criminal que se baseia em um método empírico de análise e de observação da realidade. Copiado e colado certinho. Em sua obra, Franz von Liszt formulou um modelo tripartido de ciência conjunta que reunia as ramificações do saber que constituem objeto de estudo de direito penal, criminologia e política criminal. Exatamente. Esse alemão aí, ele formulou esse modelo tripartido de ciência conjunta. Não são ciências iguais, são ciências conjuntas que buscam estudar aí o fenômeno criminológico de uma forma mais ampla, interdisciplinar. Diferentemente do direito penal, a criminologia pretende conhecer a realidade para explicá-la, enquanto aquela ciência valoriza e ordena e orienta a realidade com o apoio de uma série de critérios axiológicos. Exatamente. Então a letra B é o nosso gabarito. E eu trouxe aqui, como prometido, tudo aquilo que você tem que olhar quando a gente fala de conceito. Quando a gente fala de conceito, pode vir. E a maioria das vezes tem que vir. Mas não precisa vir todos, mas alguns tem que vir. Empírico, a maioria das vezes vai vir. Porque a criminologia é uma ciência empírica, ou seja, aquela ciência que parte
da experiência primeiro. Ela tem uma experiência, com a observação da experiência, forma-se um conhecimento a respeito daquilo. Indutiva, ou seja, eu observo primeiro para depois induzir aquilo do meu pensamento. Dedutivo é o contrário. Eu faço um pensamento e deduzo que aquele pensamento vai ser válido. O indutivo não. Eu observo primeiro e sou induzido a pensar daquela forma. O empírico e o indutivo estão caminhando lado a lado. Interdisciplinar, ou seja, está relacionado com várias disciplinas ao mesmo tempo. Não dá para estudar criminologia olhando apenas um prisma. É uma ciência também biológica e sociológica, ou seja, depende tanto da biologia quanto do meio em que a pessoa convive. É analítica, justamente porque ela é empírica. Ela é analítica, ela busca a experiência, a análise da experiência. E do ser, porque ela busca experiências reais, ela busca casos reais, casos concretos. Não é do dever ser como o direito penal. A criminologia não é. Toda vez que você vê uma dessas palavras em vermelho, atente-se para que há alguma coisa errada nesse conceito. Ela não é exata por ser uma ciência empírica, social, ela nunca vai ser exata. Ela é mais de humanas do que de exatas. Ela não é normativa, o direito penal é normativo, ela não dita normas. Ela cria conceitos, cria estudos. Ela não é especulativa, intuitiva e subjetiva, ou seja, ela não busca descobrir aquilo através de um estudo primeiro para depois a aplicação. É o contrário, ela é indutiva, ou seja, ela busca sempre observar primeiro para depois tirar conclusões. Especulativas não, tira conclusões antes de observar. Ela não é uma ciência jurídica, porque ela não é jurídica, ela não é um direito penal, ela não é dogmática, e aí tem a nossa palavra que invalidou a questão. E ela não é dedutiva, porque ela é indutiva, ela não é abstrata, ela é concreta, porque ela analisa aquele caso em si, e ela também não é do dever ser, como o direito penal. O direito penal é o direito do dever ser. Quando eu coloco crime matar alguém, eu quero que aquele crime não aconteça, é do dever ser. E a criminologia é do ser. Então, todas as vezes que tiver uma palavra dessa vermelha, você pode marcar como incorreta, porque está totalmente fora do critério de criminologia. Mas o azul nem sempre vai vir em todos os conceitos. Entendido isso aí? A maioria dos conceitos de criminologia tem que falar que ela é empírica, que ela é indutiva, que ela é do ser, mas nem tudo precisa. Mas se vier algum outro vermelho, falando que ela é dogmática, que ela é exata, ó, pode correr que está incorreto. Então, ó, a gente já passou os outros do 17, mas a gente parou no... Deixa eu ver o que foi o 25, o 26. O 25 a gente já passou, deixa eu ver. Ó, pera aí, toda vez que volta em vez de ir para frente, vai para trás, né? O anterior, escola crítica a gente já falou, né? Então no 26 sem mais delongas para a gente entender. Uma das grandes contribuições da escola clássica para o ordenamento penal brasileiro diz respeito ao princípio da insignificância, princípio da ofensividade, princípio da adequação social, princípio da intervenção mínima e princípio da legalidade. Essa escola clássica influenciou o ordenamento brasileiro em qual dos princípios? Aí não está falando qual dos princípios que é válido. Todos os princípios aí são princípios do ordenamento penal brasileiro. Qual desses princípios foi inspirado, foi contribuído pela escola clássica de criminologia? E a gente tem aqui, ó, colaborações da escola clássica. Por que eu trouxe isso? Porque pode vir uma pergunta desse jeito e pode vir uma pergunta perguntando qualquer uma dessas formas. A escola clássica, aquela escola primária, né, lá no início, trouxe uma nova forma de pensar do sistema punitivo. Suas ideias podem ser, assim, resumidas. Princípios da legalidade e da anterioridade penal, julgamento dos delinquentes apenas por magistrados, ou seja, o princípio do juiz natural, né? Proporcionalidade entre crime e sanção, finalidade preventiva da pena, proibição de acusações secretas de tortura, prisão preventiva como medida cautelar, isonomia e humanização das penas. Para becário ou becaria, né, a prevenção dos delitos só pode ser conseguida mediante as seguintes providências: leis claras e simples que devem ser definidas pela nação, temor pela lei dos homens, justiça livre de corrupção, recompensar a virtude, aperfeiçoar a educação. Então, o marquês de becário ou becaria, muitos leem de uma forma, leem de outra, defendia esses princípios. Então, se vier perguntando qualquer desses, também está correto. Por isso que eu trouxe todos esses. Eu podia simplesmente te dar aí a resposta, mas eu quis trazer
o princípio, todos os princípios que podem vir. Então, 26, letra E. 26, letra E. 27. O objeto de um estudo da criminologia na fase pré-científica compreendia o crime, o criminoso, a vítima e a pena, o crime, o criminoso, o crime, o criminoso, a vítima, o controle social e a pena, o crime, o criminoso, a vítima social, a vítima e o controle social, o crime, o criminoso e a vítima. Muito cuidado, porque falam numa fase pré-científica, não é a criminologia moderna. Se a pergunta fosse de criminologia moderna, a resposta seria outra. Não está perguntando da criminologia moderna, está perguntando da criminologia pré-científica, ou seja, antes da fase da criminologia como ciência. Aí, ó, gabarito letra B. Os objetos da criminologia, como a questão restringiu apenas da fase pré-científica, tem que colocar um acento aí, né? Crime criminoso. E a contemporânea, crime criminoso, a vítima e o controle social. Se você estiver assistindo essa aula desde a primeira questão, então você sabe disso já. A criminologia pré-científica, ou seja, anteriormente, estudava somente o crime criminoso e a atual, a contemporânea, estuda o crime criminoso, a vítima e o controle social. Lembrando que a vítima tem várias classificações e o controle social, formal e informal, e o formal e informal ao mesmo tempo, que a gente já falou nas questões passadas. Então, o nosso gabarito é letra B. Eu creio que se tivesse um gabarito, um crime criminoso, vítima e controle social, como na letra D e a pergunta fosse outra, pode ser que muita gente acertaria mais fácil. Porque quando pergunta da contemporânea, todo mundo sabe que são 4 vertentes: crime criminoso, vítima e controle social. Como aqui perguntou da fase pré-científica, muita gente confundiu essa fase pré-científica e marcou como errada essas questões. Muita gente, essa questão aqui, ó, no gráfico tem muita gente marcando a letra E. E aqui você não vai errar esse tipo de questão, né? Pré-científica, crime criminoso; pós-científica, crime criminoso, vítima e controle social. A Polícia Militar de determinado estado institui um programa educacional de prevenção e resistência às drogas, ou que ensejou o atendimento de aproximadamente 2.000 estudantes do ensino médio. Nessa situação hipotética, considerando-se os modelos de prevenção do delito pelo Estado, trata-se de questão polêmica. Trouxe aqui porque eu sei que é uma questão polêmica. Caiu num concurso anterior e é uma questão muito polêmica, porque vem trazendo a natureza primária, secundária e terciária, e muita gente não concordou com o gabarito dessa questão, mas eu vou defender o gabarito aqui, obviamente, porque eu tenho que defender a banca, porque eu tenho que ensinar de acordo com a banca. E você não está aqui para aprender o que o professor pensa, você está aqui para entender o que a banca pensa. Então, essa ação da polícia, que instituiu um programa educacional de prevenção e resistência às drogas, 1.000 estudantes do ensino médio, é considerado um tipo de prevenção do Estado primário, secundário ou terciário? Essa é a pergunta, ó. Preventiva, repressiva, ó, preventiva, repressiva e preventiva. Muito cuidado com essas palavras também, tá? Então vamos lá, antes de a gente discutir isso, ó. Por que é secundário? Todo mundo foi na primária. Essa questão 28 está em vários aplicativos de questões. E quando nos aplicativos lá, se você for assinante, você consegue ver onde as pessoas mais marcaram. E essa está mais marcada na letra A. A maioria das pessoas errou essa questão. Eu fiquei nessa questão, eu procuro ler a questão várias vezes sem o gabarito, para tentar entender, para depois até discutir com vocês aqui. E eu juro que eu quase marquei a letra A. Só que eu falei, assim, seria tão óbvio, se fosse letra A, que tem alguma coisa errada nessa pegadinha. Tem uma pegadinha nessa questão. Então vamos lá, na formulação que eu estou tentando defender a banca aqui, você não pode não concordar. A prevenção secundária ou situacional é exercida com enfoque de curto e médio prazo. Visa atacar problemas específicos da sociedade, como campanhas de combate às drogas, controle de determinada programação nas redes de comunicação, construção de muros e barreiras, praças, iluminação e esgoto em setores mais vulneráveis, a fim de diminuir a violência nesses locais. Por outro lado, a prevenção primária tem como foco a educação de modo geral, sobretudo incidente na educação primária. Esse tipo de prevenção também pode focar na construção de praças, iluminação e esgoto, porém o enfoque é generalista, visa o princípio bem-estar e a integração social, que é a prevenção geral positiva, atua ao longo prazo na população. Então, por que a banca defendeu que essa atuação da polícia junto aos alunos não seria primário? Porque o primário é tudo aquilo que você... Eu estou tentando defender, tá, gente? Não quer dizer que eu concordo. Estou tentando defender o gabarito da banca. Porque a banca pode cobrar alguma coisa parecida e você vai errar por ter um pensamento pesado. Tenta não discutir com a banca.
Principalmente se você está fazendo a prova. Depois que você fizer a prova, lá no gabarito, você discute, entra com recurso, tudo. Mas na hora da prova, não tenta puxar com a banca com a corda, porque você vai perder. O que você tem que pensar? O que a banca considerou? Primário é tudo aquilo a longo prazo, ou seja, eu vou iluminar essa rua para evitar que aconteça crime. Longo prazo. Aqui, aquele jovem ali que já está na boca do crime, quase ali, né, numa comunidade onde pode cometer um crime, pode ser um usuário de droga, aquela ação, e a ação é generalista. A ação primária, ela é generalista, ou seja, eu tento evitar que qualquer pessoa, quando eu coloco uma iluminação no poste, eu tento evitar que qualquer pessoa que passe por ali seja alvo de um crime. Então, quando eu pego os alunos determinados, aqueles ali que são mais vulneráveis, e faço uma ação de curto prazo, essa ação é chamada de ação de prevenção secundária. É difícil de entender? A banca colocou exatamente isso. É porque a secundária ela é situacional. Então, toda vez que a questão de prevenção for situacional, direcionada a um grupo muito específico de ensino médio, de pessoas que estão ali próximos, podem ser potenciais pessoas a cometer crime, ali é específico, eu falo de secundário. E se eu falar lá no primário, sobre os alunos que estão longe de cometer crime a longo prazo, aí eu falo que é primário. Então, eu estou tentando defender. Eu trouxe porque é uma questão polêmica, eu podia muito bem aqui trazer só questões fáceis, mas eu quero trazer questões também que trazem à baila aí grandes discussões como essa questão. Se você não concorda com o gabarito, comenta aqui embaixo. Fala, professor, não concordo com esse gabarito, mas está lá. Né? Infelizmente, várias pessoas que não concordaram com o gabarito errou a questão e se ficaram por causa de uma questão, vão chorar. Ficou na dúvida essa questão? Comenta aqui embaixo. Assinale a opção que indica a escola criminológica que utilizou, entre outros, fundamentos da teoria do contratualismo. Escola técnico-jurídica, escola clássica, escola positiva ou positivista, escola marxista, escola correcionalista. Qual dessas escolas utilizou, dentre outros, o fundamento do contratualismo? A gente já falou disso numa aula. Se você não estudou isso na nossa aula, volta na nossa aula, se você é aluno da Vale, dessa teoria do contratualismo. Então, vamos lá. Vamos entender esses fundamentos do contratualismo. Os clássicos partiram de duas teorias distintas, como ensina o professor Nestor Sampaio Penteado Filho. E lá está escrito desse jeitinho na obra dele. O justnaturalismo, que é o direito natural, que é do filósofo Grócio, que decorria da natureza eterna e imutável do ser humano. E o contratualismo, que é o contrato social ou utilitarismo de Rousseau, em que o Estado surge a partir de um grande pacto entre os homens, no qual estes cedem parcela de sua liberdade e direitos em prol da segurança coletiva. Então, utilizou, dentre outros fundamentos, o contratualismo, a escola clássica. Então, a escola clássica partiu do contratualismo. Mas vamos voltar aqui, vamos discutir isso de novo. Deixa eu colocar aqui para você. Qual que é a diferença do justnaturalismo do contratualismo, que a gente já falou disso na aula? Justnaturalismo é aquele direito que você tem como natural. Se suponhamos que a gente não tivesse estado, tivesse nascido aqui, a gente fosse da caverna. Você, desde as cavernas ali, nós, seres humanos, sabíamos que era errado você matar alguém, era errado você abandonar um filho, era errado você tirar alguma coisa que não era sua, uma caça, alguém caçou, a gente sabia, esse é o direito natural, a gente chama de justnaturalismo. A partir do momento que esses homens, os primatas, não primatas, como a gente chama, homo sapiens dali para frente, começou a conviver em sociedade, já virou o ser humano que somos hoje, começou a conviver em cidades, a gente começou a convencionar, através de normas, tanto normas faladas quanto normas escritas, que seria melhor se tivesse ali uma cartilha para seguir. E a gente abre mão da nossa liberdade, paga imposto, eu compro um carro, tenho que pagar um imposto, em troca dessa coletividade. A gente chama disso de contratualismo. Então, contratualismo é esse contrato social, que ele nem sempre é um contrato social dito, às vezes é um contrato social não verbal. Né? Você entra numa sociedade, você não precisa chegar lá e perguntar se aqui é proibido roubar, se aqui é proibido estuprar. Você sabe, através do contratualismo, que aquela sociedade se firmou. Esse contratualismo já vem com essa figura do Estado, diferente do justnaturalismo que já nasce com o ser humano. A escola clássica nasce desses dois fundamentos. Por isso é que a resposta é letra B, escola clássica. Se você tiver isso na cabeça, você não erra. Parecem umas questões difíceis, mas quando você entende um pouquinho, você não erra. Então, mais uma questão aqui, pra gente, Vamos voltar. Mais uma questão pra gente aqui,
a 30. A figura do delinquente como indivíduo que optou pelo mal, mesmo podendo e devendo respeitar a lei, decorre da escola. A escola moderna, a escola marxista, correcionalista, positivista ou clássica? A resposta dessa também é muito simples, está no próximo slide aqui, ó. É a escola clássica. A escola clássica, o criminoso é um ser que pecou optando pelo mal, apesar da possibilidade de escolha. Então, a possibilidade de escolha dentro da escola clássica, aquele cara que optou por ser um criminoso, ele, diferente aí do marxismo, né, essa aí a B nem poderia, né? A B nem era para estar aí. Porque a moderna também não, né? Porque a moderna fala que o criminoso é fruto tanto da biologia quanto da sociologia, ou seja, ele é uma pessoa que às vezes tem uma tendência criminosa, mas ele também depende do meio. E o marxista acha que o criminoso é uma vítima da sociedade. Então eu trouxe os outros 3 para a gente discutir, já que a A e a B ninguém pode marcar, né? Quem estuda um pouquinho de criminologia, a e a B não pode marcar, mas a C e a D e muita gente ficou na dúvida. Então a E, que é a nossa resposta, que é a escola clássica, é isso mesmo. Ela fala que o criminoso é aquela pessoa que optou pelo mal. A pessoa tinha uma escolha, tinha o livre-arbítrio e escolheu o mal, escolheu o caminho errado. A escola positivista fala que o criminoso é um ser preso à sua deformação patológica. Foi durante essa escola que é o apogeu do valor do estudo do criminoso. É nessa escola que a gente tem ali o Lombroso dizendo o seguinte. O Lombroso dizia o seguinte: aquela pessoa tem uma predisposição, ele estudou, ele era médico, ele estudou várias pessoas, falou, pelo formato do rosto, pelo formato do nariz, a pessoa já tem aquela deformidade e ela já vai ser um criminoso, querendo ou não. Então essa é a escola positivista. A escola correcionalista, o criminoso é um ser inferior, incapaz de governar a si próprio, devendo o Estado agir de maneira pedagógica e piedosa. Então, 3 formas de encarar o criminoso, da escola clássica, positiva, e da escola correcionalista. E aqui fala que o criminoso ele tem que ser encarado de forma com a pessoa que escolheu o mal, devendo respeitar a lei, e ele não optou por respeitar a lei, optou pelo mal. Essa é uma definição da escola clássica. Não é uma questão difícil também, é uma questão bem simples de resolver se você já estudar um tempo criminologia. À luz das teorias sociológicas no âmbito da criminologia, assinale a opção que apresenta um exemplo de prevenção secundária. Mais uma questão de prevenção, porque que eu trouxe? Tem caído demais nas provas. Prevenção é uma das questões que mais tem caído na prova. Um exemplo de prevenção secundária: educação, melhoria nas condições e oportunidades de trabalho, programas de prevenção policial, programa de combate à fome, ressocialização do indivíduo encarcerado. Então a E eu já descarto, que a E é terciária. Vamos descartando aí para a gente conseguir entender. Ó, não voltei aqui, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. Já deu o spoiler das respostas, mas vamos por eliminação. Por eliminação para a gente entender. Educação é primária, né? Educação a longo prazo, primária. Melhoria na condição de trabalho, também primária. Ó. Se vai melhorar a condição de trabalho da pessoa, a pessoa vai ficar empregada, tem menos chance de cometer crime. Programa de prevenção policial, esse é o nosso gabarito. Programa de combate à fome é primária. E a E, ressocialização do encarcerado, é terciária. Então, a gente tem 3 primárias, que é a A, B e a D, e uma terciária, que é a E, e somente uma secundária, programa de prevenção policial. Como já está aí, né? Deu spoiler. 32. As correntes do neorrealismo de esquerda, da teoria penal, do direito penal mínimo e do pensamento abolicionista, credo. Vou ler de novo. As correntes do neorrealismo de esquerda, da teoria do direito penal mínimo e do pensamento abolicionista são desdobramentos da criminologia crítica, escola de Chicago, teoria da anomia, teoria da associação diferencial. Já falei dessa escola aqui, ó, spoiler, nas últimas questões. A criminologia crítica, direito penal mínimo, que é que o Estado interfira o mínimo possível no direito penal, e é uma corrente mais marxista. Teorias do conflito, teoria crítica. Os desdobramentos das teorias são neorrealismo de esquerda, ou minimalismo penal, direito penal mínimo, e abolicionismo penal, teoria do etiquetamento, ou seja, a própria sociedade etiqueta aquela pessoa como um criminoso. Então, essa teoria, toda vez que falar de esquerda, você vai lembrar de marxismo, você vai lembrar de teoria da criminologia crítica, teoria do etiquetamento. O que essa teoria do etiquetamento diz? Fala o seguinte, que o criminoso, ele tem aquela etiqueta pregada, como labeling approach, se vir etiquetamento social, o labeling approach, você vai lembrar. Teoria crítica, você vai lembrar do marxismo da esquerda, falando o seguinte,
Ó, o criminoso é tipo como se fosse uma vítima da sociedade, ele não tem muita escolha. Entendido isso aqui? Essas questões mais tranquilas, a gente vai passar elas de forma mais rápida, que eu quero chegar aqui no máximo em 5, 6 aulas, para a gente matar essas 50 questões. Os estudos criminológicos voltam-se para a criminalidade dos poderosos tratados como homens de negócios e profissionais, colocando em debate a forma como o sistema de justiça criminal os tratava. O recurso paradigmático da referida vertente teórica contrapõe-se à relação de necessariedade entre delinquência e pobreza, abrindo-se o caminho para o amadurecimento do direito penal econômico. O postulado teórico contente no trecho evidencia mais uma vez aqui, mais uma vez perguntando sobre escolas e teorias. Tem caído muita questão perguntando sobre escolas e teorias. E essa escola aqui, se tivesse talvez escola crítica, teoria crítica, muita gente, teoria do conflito, muita gente marcaria como sendo ela. Mas se você lê com um pouco mais de ênfase, você não consegue errar esse tipo de questão. Então vamos na definição, depois a gente vai voltar a resolver essa questão de novo. Ó, a gente já está aqui assim. O crime é um aprendizado. A parte mais importante do aprendizado se dá nos grupos pessoais íntimos. Fala sobre o crime de colarinho branco, crime dos poderosos, que é a cifra dourada. Então vamos ler o enunciado de novo e vamos ver se tem alguma coisa de associação diferencial que a gente consiga buscar aqui, ó. Os estudos criminológicos voltam para a criminalidade dos poderosos, tratados como homens de negócio e profissionais, colocando em debate a forma como o sistema de justiça os tratava. O recurso paradigmático, que se refere à vertência teórica, contrapõe-se à relação da necessariedade de delinquência e pobreza, abrindo-se o caminho para o amadurecimento penal econômico. O postulado teórico do trecho evidencia O que está dizendo isso aqui? Está dizendo o seguinte: antes disso, acreditava-se que defendia-se que somente aquelas pessoas mais no nível de pobreza tinham condições de ser mais delinquentes. É porque não se apurava os crimes de colarinho branco, os crimes da cifra dourada, que eu já falei aqui. A partir desse estudo da associação diferencial, percebeu-se que pessoas mais próximas tendem a cometer os crimes mais parecidos uns com os outros. Ou seja, uma pessoa ascende numa classe social, ele não sonegava imposto, passa a sonegar imposto por essas questões. Então, o gabarito dessa questão é letra C, associação diferencial. Toda vez que você vê essa cifra dourada, crime do colarinho branco, a maioria das vezes a gente vai falar da teoria da associação criminal. Entendido? É uma matéria bem chatinha de estudar, mas tem que saber. Sobre as principais categorias dos delinquentes propostas por Enrico Ferri, analise as hipóteses abaixo enumeradas. O delinquente nato caracterizado pela impulsividade íncita que fazia com que o agente passasse a ação por motivos absolutamente desproporcionais à gravidade do delito. O delinquente louco, essas são as classificações do delinquente, né? O delinquente louco era levado ao crime pela enfermidade mental e pela atrofia do senso moral. Nascido e crescido em um ambiente de miséria moral e material, o delinquente ocasional começava com leves falhas até uma escalada obstinada no crime. O delinquente habitual era condicionado por influência de circunstâncias ambientais, tais como injusta provocação, necessidades familiares ou pessoais, comoção pública e etc. Então a gente vai fechar a nossa quarta aula, falando sobre as definições do delinquente de acordo com Rick Ferri, que é o cara que separou, né? Então, a gente tem algumas definições que a gente precisa saber na criminologia. Definição de vítima, Benjamin Mendelsohn. Definição de criminoso louco e tal, Henrique Ferri. Toda vez que fala de Henrique Ferri, a gente vai falar da diferenciação dos criminosos. Então, vamos lá. Já até coloquei o gabarito aqui, não precisava, né? O nato é o tipo instintivo de criminoso com estigmas de degeneração. Tem traço característica essencial e dominante, completa atrofia do senso moral. É aquela pessoa que pode ficar presa, de acordo com Henrique Ferri, tá? Pode ficar presa 20 anos. O dia que ela sair da cadeia, ela vai continuar delinquindo, porque ela tem uma degeneração, ela tem um problema de geração, ou seja, ela já é uma pessoa delinquente por natureza. Então, de acordo com Henrique Ferri, nato seria essa pessoa. Então, se nato seria essa pessoa, A1 está correta. A2 vem dizendo o seguinte: louco, não só o alienado mental, como também os semiloucos, os matoides, ou seja, aquelas pessoas que têm senso diferenciado, e os fronteiriços, que é aquela pessoa que fica entre a loucura e entre sanidade. Essa aí está definida também na 2. O ocasional é aquele que eventualmente comete um delito, e o habitual é o reincidência em atividade delituosa, que praticamente faz do crime a sua profissão, ou seja, ele não tem aquela predisposição, mas ali virou ali o seu ganha-pão, que está totalmente incorreto, né?
Aquele que é levado à configuração típica pelo arrebatamento do ímpeto é o passional, aquele cara que age por impulso. Ah, o cara provocou ele no trânsito, ele matou o cara por passional, não tem a ver com paixão, não. Tem a ver com impulso. Então, se o passional tem a ver com o impulso habitual, aquela pessoa que fez do crime a sua vida, o nascido e crescido em ambiente de miséria moral, delinquente ocasional, começava com leves falhas até uma escalada obstinada no crime. A 3 está falando do habitual, e o habitual está falando influências pessoais, como injusta provocação, e o 4 está falando do passional. Então, o 3 aqui seria o habitual, e o 4 seria o passional, e está falando ao contrário. Então, o nosso gabarito é letra A, 1 e 2 estão corretas. Guarda essas configurações, tira um print para você, que isso é muito importante na hora da sua prova. Beleza? Então a gente parou na 34. Na próxima aula a gente tem 35 em diante, a gente tem 16 questões para tratar. Se não der para tratar numa aula, a gente faz uma aula e meia, 2 aulas, não tem problema, tá bom? Então 35 em diante aí, a gente tem, já até deu um spoiler aí, beleza? 35 em diante, a gente tem várias coisas para entender. Beleza? Um abraço, professor Magno Assis, até a nossa 5ª aula. E eu espero que a gente ou feche ou fique próximo de fechar. Qualquer dúvida, @magnacis44, me chama lá no Instagram. Essa é uma matéria bem complexa de estudar. A gente aí está tentando levar o máximo para você de conhecimento. Beleza? Ative as notificações, se inscreva no canal. Um abraço do professor Magno Assis. Tchau, tchau.